Então, olhando ele desde a abertura, eu tenho a abertura dele aqui, pequeno gap, média móvel de 200, média móvel de 20 alinhada, tá? Média móvel de 20, média móvel de 200 alinhada. Eu tenho aqui um primeiro movimento lateral, tá? Esse primeiro movimento lateral, lembra, eu preciso esperar ele dar uma direção, tá aqui até no nosso guia, que a gente sempre acompanha. Eu estava no meu primeiro movimento de range. Ele rompeu para uma das pontas, foi para a ponta de venda. Então, eu tenho que esperar o pullback, tá? O pullback é esse movimento aqui, onde eu tenho a sua máxima e sua mínima, tá? Menor do que o prévio. Nesse caso, é ao contrário, então ela tem que ser maior do que o prévio. E depois a continuação desse movimento, tá? Além disso, eu posso traçar o FIBO aqui para avaliar se o movimento do pullback era muito grande, não era, tá? Veja que 50% do meu FIBO está aqui. Ele só corrigiu até aqui a primeira retração e depois voltou a cair com uma barra de evento que chama bastante atenção, que é um Bear 180 essa barra, certo? Um Bear 180. Então, na hora que eu também colocar aqui no meu checklist, tá? Eu tenho também um Bear 180, além de tudo isso. Então, pô, o contexto, ele não tá dos piores. Então, a única coisa que eu consigo ver desse contexto que pode ser o maior impacto aqui dele não chegar a fazer um retorno na média móvel de 200, tá? Foi o fato aqui de eu estar trabalhando descombinado. Então, como acontece muito e muitas vezes nos nossos trades a gente vai estar descombinado, a regra é clara, coloca metade do risco, tá? Você não coloca o risco total, porque você está trabalhando num ambiente, tá certo? Descombinado. Ele não está a favor da sua tendência, tá? E eu tenho o primeiro stop, segundo stop. Acabei optando pelo stop automático, né? É uma coisa, então, que eu pretendo mudar aí. Vamos mudar com o tempo, tá? O stop poderia ser o stop de cutucada ou o stop na máxima do dia. Se fosse um stop na máxima do dia, veja, eu preciso respeitar os níveis de FIBO ali dos alvos, tá? Porque é um stop longo, então eu precisava minimamente ter um stop ali compatível com todo o meu trade. Então, outra coisa que acaba chamando a atenção, vamos supor que você entrou e manteve esse stop aqui na outra ponta, pelo menos com um contrato, vai, tá? E aqui a entrada aqui, tá? Então, pessoal, assim, falando bem claro aqui, tá? Bem claro aqui. Se você deu essa entrada e aqui está a sua zona de stop, veja que esse ativo, ele tocou aqui próximo a mínimo uma vez, não foi. E veio a segunda vez, tá? É aquele negócio, tem que ter um stop também no tempo, tá legal? Por que tem que ter um stop no tempo? Porque, veja, você entrou no ativo aqui. Aqui a gente estava falando às 10 horas da manhã em ponto, tá? 10 horas entrou na operação. Aí depois aqui, passou 1 hora da operação, tá? Mesmo com o stop técnico lá em cima, que seria o stop praticamente plausível aí para uma operação como essa, ele não foi. Se você estava esperando esse stop, aqui é o ótimo momento que você tem para já ir espremendo ele e tentar cair fora. Porque você está vendo que está difícil, ele não está entregando. Se ainda você está fazendo a teimosia de tentar ficar de novo, quando ele faz novas mínimas, tá? E isso é regra, isso não sou eu inventando, tá aqui no checklist, tá legal? Tá aqui, ó, no checklist ele tem aqui, ó, take a profit, new high, new low, tá? Então, se mesmo assim eu tô nesse ativo e ele fez uma nova mínima, porque aqui ele fez uma nova mínima, tá? Tinha mínima e aqui ele fez uma nova mínima, automaticamente, se essa barra não fecha aqui, eu tenho que ou diminuir minha mão ou eu tenho que jogar para um barra-barra, porque ficou ruim, entende? Ficou ruim, tá legal?
Então, eu preciso fazer isso necessariamente depois de um tempão. Mas acredito que nem todo mundo trabalhou com stop aqui, né? São stops grandes. De manhã, quando eu calculei a volatilidade dele aqui, estava dando em torno aí de 1.300 pontos de volatilidade, tá? Então, 1.300 pontos era a volatilidade ali pela manhã. Alguém chegou a botar o stop ali? Tá no Drive. No Drive tem as coisas que eu estou alimentando, tá? Eu ainda não tenho o roteiro completamente aí. Então, ninguém topou colocar lá, tá? Até mesmo porque era um stop grande, mas ó, você vê, adequado à volatilidade, mas aqui estava um contexto bonito, né? Então, não teria o porquê também deixar um stop tão grande se aqui você tem um contexto de que pelo menos aqui, pelo menos aquele micro trade 1 para 1, né? Pelo menos o micro trade, tá? Que ele não ofereceu. Mas aí acontece às vezes, pessoal. Não vai ter jeito, tá? Beleza? Aí o que me chama atenção depois do índice, isso aqui me chamou muita atenção, tá? Porque a partir do momento que você tem um movimento como esse, e ali no caso do cheio ali, ele entrou em halt, tá? Quando o ativo entra em halt, eu acho que aí já perdeu qualquer confiança de trade, tá? Eu acompanho bastante o mercado, por exemplo, de ações. Quando uma ação entra em halt, que é o que aconteceu aqui no índice, tá? Que entra em leilão. Quando isso acontece, acabou completamente a confiança no padrão, entendeu? Perdeu a confiança. Eu acho que a partir do momento que você tem uma ação, um ativo ou qualquer outra coisa que você está operando entrou em halt, você tem que parar, tá? Por que eu digo isso? Porque isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás numa empresa chamada aí Tilray, é o nome da empresa. E ela foi com tudo, estava subindo 100% no dia, tá? E entrou em halt. E dessa alta toda, eu cheguei a surfar essa alta. Só que quando ela voltou, ela voltou caindo, ela voltou com uma alta de 50% só, tá? Ela estava subindo 100, ela voltou com uma alta de 50%. E aí você vê, você tava preso no papel, tá? Deu ganho porque eu acabei entrando antes. Só que você imagina se ela voltasse caindo muito mais, tá? Num contexto onde ela estava subindo 100% e de repente aquela alta dela de 100% virasse para uma queda de 10%, entende? Aí eu ia acabar perdendo muito mais e ia acabar me esfolando, tá? Então, nesse sentido, eu acho que quando a ação entra em halt, qualquer coisa do tipo, acabou a confiança, tá? É melhor ir para outro dia. É a minha visão. Tá legal? E foi o que aconteceu no índice futuro aí. Você vê, o índice futuro aqui no Brasil ele entrou em halt e nos Estados Unidos não. Então, isso demonstra muita instabilidade, tá? Isso demonstra muita instabilidade. Não, o halt que eu estou falando, tá? Halt que eu estou falando, existe vários tipos de halt, tá? Existe o halt da média móvel, que aí é um contexto gráfico, mas esse halt que eu estou falando é quando ele para de negociar e entra em leilão, tá? Se vocês pegarem um livro aí de análise técnica, alguma coisa, americano, você vai ver que chama halt, tá? Que é quando a ação congela. A ação congela e você está dentro do ativo, você não consegue fazer nada, você não consegue sair, e aí você tem que começar a rezar. É basicamente isso. Aí entra em halt. Deixa eu ver se tem algum ativo em halt aqui para mostrar para vocês. Que às vezes acontece de aparecer algum ativo em halt aqui. Deixa eu ver
Se não me engano, aqui tem como filtrar ativos em halt. Aqui, ó, halted, tá vendo? Hoje não temos nenhum, tá? Aqui nós estamos falando de 8.000 ações e não tem nenhuma em halt, tá? Então você vê, nem aqui nesse mercado aqui, no mercado americano, e eu tô filtrando aqui, tá? Pessoal, eu tô filtrando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu tô filtrando small cap e eu tô filtrando pink sheet, que é tipo o lixo do lixo de ação, tá? E não tem nenhuma em halt. E o nosso índice brasileiro entrou em halt. Então, para mim, acabou a confiança do ativo aí, tá? Só se eu for muito bobo de operar ele depois. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a isso? É, essa mesmo. Hoje é praticamente as penny stocks, né? Não, às vezes a gente tem que ser conservador mesmo, tá? Eu vim marcando aqui. Veja que também quando voltou, aqui nem ia enquadrar um trade de volta em V, tá? Aqui não ia enquadrar um trade de volta em V pelo seguinte. Olha como um possível trade de volta em V aqui seria um contexto enviesado dessa queda, tá? Lembra que a volta em V que a gente tem, ela tem que ser um movimento contínuo, tá certo? Eu tenho que ter um movimento contínuo. Por isso que eu gosto de ter esse negócio sempre aberto aqui. Porque às vezes a gente fica um pouco nervoso, não sabe o que fazer. Meu, abre esse guiazinho ali e dá uma olhada. Eu tenho alguma coisa parecida com isso? Não. Então sossega. Sossega porque vai ser pior, tá? E olha como que é o contexto da volta em V, ele tem que ter um movimento contínuo, tá? Aí é que está o X da questão aqui no índice. Eu tenho esse movimento contínuo aqui? Não tenho, né? Eu não tenho um movimento contínuo no índice. A partir do momento que eu tenho esse pullback aqui, tá? A partir do movimento que eu tenho esse pullback, eu não tenho como ter uma volta em V. Olha aqui a volta em V. A volta em V é contínua. Se a volta em V é contínua, eu não tenho como ter uma volta em V, tá? Então, você vê, infelizmente aqui foi um contexto que deu uma falha. Ele tinha probabilidades de voltar até a média móvel de 200? Com certeza. O ativo tem essa possibilidade. Se ele está armando um pivô aqui, ele tem, tá? Só que não foi o caso aí. Dia bem conturbado aí no mercado, inclusive. Dúvidas, pessoal, com relação a isso? Sim, tem disponível sim. Tá no nosso link aqui. Deixa eu copiar aqui, que já mandaram aqui o link. O Jorge mandou aí. Dúvidas, pessoal? Olha, eu tenho aqui comigo, tá? Alguns diários que não foram ainda analisados. Só que tem algo que me chamou a atenção desse diário. Por quê? Porque os que eu tenho aqui que ainda não foram abertos, com exceção lá, a gente abriu do Giovanni, né, por último, e aí os outros que eu tenho não tem nada. Clica aí esse não tem nada, que agora eu fiquei curioso. Se eu vou abrir, você vai... E eu já tô passando aqui aquele giz azul na cabeça da pica, né? Não tem nada. Aí não dá para eu analisar. Tipo, tá assim, pô, não consegui fazer o diário. Aí não dá. Que mandaram um diário escrevendo que não consegui fazer diário. Não quero nem saber o nome para não ficar com raiva. Não, deixa quieto, deixa quieto. Então, se alguém quiser mandar um diário aí, eu vou agradecer para a gente conferir, tá? Mas tem que ser um diário
onde tenha pelo menos o ponto que você entrou, o ponto que você estopou, só para a gente ver como que tá. De repente, assim, ninguém é dono da razão no mercado, então a minha entrada de repente pode ser a entrada mais errada do mundo, né? Por isso que eu preciso de um gráfico livre, tá? Para ver daqui uns 3 meses e olhar, olha, realmente minha entrada ali era uma merda, entendeu? Hoje eu não consigo identificar ela tão merda assim. Eu identifico que ela estava contra, mas não tão merda. Então, se alguém quiser mandar um diário aqui, ó, encaminha para mim aqui, a gente já olha aqui. mario@projetos10%.com.br. Se alguém quiser analisar um dia de fúria, tá? Não quer também se expor ou etc., a gente pode rever também e manter em anônimo. Então, se alguém quiser rever o diário, rever o dia de fúria, dá um toque aqui e aí eu aguardo aqui o seu diário, tá? Nem que seja uma foto do dia de hoje, tá, pessoal? Alguma coisa com relação do dia de hoje aí para a gente rever. Sim, pode ser também. Não tem, não tem problema nenhum, tá? Ô Sérgio, você falou sério isso aí, não? Que só eu e o Mário e o Zé estamos lendo, que você mandou para palestrante. Você queria só passar o dia escutando o Zé, só falar de gráfico, ou seja, todo o resto para você não interessa, é isso mesmo? Explica para mim, que só para entender esse comentário. Bom, então, pessoal, se ninguém quiser rever o diário de hoje aí, tranquilo, a gente passa para ver o dólar. Tranquilo. Alguém chegou a operar fora aqui, fez outra operação aqui no meio aqui? Se alguém fez outra operação, também a gente pode olhar, sem sombra de dúvidas, tá? Que aqui também é a forma como eu opero, né? De repente tem outras formas, tá? Vamos dar uma olhada às 11h40. 11h40. Provavelmente você entrou por conta desse gift, não? Então, eu não sou muito fã dessas entradas pelo fato dela estar congestionada aqui, tá? Eu vejo sempre o ativos em camadas de suporte e resistência horizontais. E aí, nesse contexto, eu achei que ele ficou muito lateralizado, entende? Aí eu acho que uma entrada dessa é em meio de campo. Mas eu sei que aqui na sala, a gente estava olhando de manhã e também tinha a identificação do triângulo, tá? Então, de repente, essa foi sua entrada. Se essa foi sua entrada, se a sua entrada foi uma entrada de triângulo, sua entrada está correta. Tá legal? É aí que tem que... Isso. Pode mandar nesse e-mail. .com.br, tá? Então, se tua entrada, por exemplo, foi naquela formação de triângulozinho que estava aqui identificado, tranquilo, tá?
A tua estatística aqui, no caso, vai para um triângulo. Tá legal? A gente sabe que isso é um evento de análise técnica. Não é algo inventado. Agora, eu vender, por exemplo, ela aqui, nessa barra branca aqui, aí é bem complicado, porque aí realmente eu não tenho nada, tá? Então, geralmente, como eu operaria um triângulo, tá? Eu gosto sempre de ter um movimento que me leve para fora e a correção e aí depois a entrada. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar dessa forma, tá? Então, no caso, se eu estou identificando um triângulo, apesar de eu não trabalhar muito com triângulo, tá? Espero o rompimento, a confirmação, tá legal? Essa é a forma como eu trabalhei num contexto de triângulo. Agora, você pode também esperar uma barra que feche fora do triângulo e vender ela na sua confirmação. Você pode fazer também dessa forma, tá? Eu tenho uma dúvida que chegou aqui para mim. Deixa eu só ver aqui.